Erasmo de Roterdã foi uma figura central do humanismo renascentista. É lembrado não apenas por suas contribuições intelectuais, mas por sua luta incessante por uma humanidade mais compassiva, tolerante e pacífica. Sua importância, no entanto, transcende as páginas dos livros que escreveu, tornando-se um símbolo da tentativa de conciliação entre opostos. Suas ideias, expressas em obras como O Elogio da Loucura, mostraram uma mente brilhante que buscava iluminar as sombras que pairavam sobre a sociedade de sua época, criticando o fanatismo político e religioso e a intolerância. De fato, Erasmo se destacou como o primeiro grande europeu que conscientemente e com enorme clarividência defendia a paz, a compreensão e o humanismo universal. Seu pensamento, imbuído de uma ética de convivência pacífica, visava dissolver os conflitos através do entendimento mútuo, rejeitando a guerra e a violência como meios legítimos de resolução de disputas. Ao longo de sua vida, ele se opôs ao fanatismo religioso, político e nacionalista, enfatizando a liberdade de pensamento e a importância de uma educação baseada em valores humanos universais. Erasmo também se destacou por sua visão cosmopolita e supranacional, utilizando o latim como uma ponte que conectava diferentes culturas e povos. Ele acreditava que a educação e a cultura poderiam aproximar os seres humanos, superando as barreiras geográficas e ideológicas. Seu projeto de uma república dos estudiosos, diríamos hoje, uma república das letras, baseada no entendimento universal, era, em muitos aspectos, uma utopia. No entanto, ele acreditava profundamente na capacidade do ser humano de se elevar através do conhecimento, criando uma sociedade mais justa e racional. Seu pensamento também é impregnado por uma crítica constante à realidade social e religiosa de sua época, mas sempre com um olhar voltado para o futuro. Ele não via contradição entre a filosofia e a teologia, entre o pensamento pagão e o cristão. Para Erasmo, ambos estavam a serviço da busca pela verdade e pela moralidade. Ele desejava construir uma ponte entre as diferentes tradições e escolas de pensamento, promovendo o diálogo e a harmonia entre elas. A missão de Erasmo não era apenas intelectual, mas também prática. Ele se dedicou à educação como meio de promover o progresso moral da humanidade. Seu trabalho era uma tentativa de refinar a natureza humana, através de um processo de educação constante e crítica. Contudo, seu sonho de uma humanidade unida por um ideal humanista foi constantemente desafiado pela irracionalidade e pelas paixões humanas. O fanatismo, a intolerância e o egoísmo, elementos sempre presentes naquilo que alguns denominam a natureza humana, representavam um obstáculo insuperável para seus ideais. Apesar das dificuldades e das falhas em alcançar seus objetivos, Erasmo permanece como uma figura emblemática da luta pelo entendimento e pela paz. Uma voz precoce em um mundo que, ainda hoje, enfrenta as mesmas questões de intolerância e fanatismo. Sua obra, suas ideias e sua personalidade continuam a inspirar aqueles que buscam um mundo mais justo e iluminado pela razão, sendo um marco na história intelectual da Europa e um símbolo de resistência às forças irracionais da história. Erasmo de Roterdã foi um dos pilares do pensamento renascentista e, ao mesmo tempo, um dos mais complexos personagens da história intelectual da Europa. Filósofo, teólogo, pedagogo e escritor, sua obra não apenas moldou os contornos do humanismo,
mas também desafiou as rígidas estruturas da Igreja Católica e as tensões políticas de seu tempo. Em uma época marcada pelo florescimento do Renascimento, Erasmo se destacou como um pensador que, com sua crítica e lucidez, se posicionou contra os dogmas medievais e impulsionou a renovação do pensamento intelectual. Em um período de transição entre a Idade Média e a modernidade, Erasmo se inscreve como uma figura de síntese entre duas grandes forças: o mundo medieval, ainda reverente à autoridade papal e aos costumes rígidos, e o início de uma nova visão do mundo, que daria origem à Reforma Protestante e ao desenvolvimento de um pensamento mais laico e questionador. Seu compromisso com a educação, sua busca pela paz e seu ceticismo em relação à corrupção das instituições o tornaram uma voz singular no contexto europeu. Ao contrário de figuras mais combativas da Reforma, como Martinho Lutero, Erasmo não via a ruptura radical como solução para os males da Igreja. Sua proposta era de uma reforma interna, que fosse capaz de purificar e atualizar a fé cristã sem comprometer seus princípios essenciais. Contudo, sua crítica ácida aos abusos do clero e sua defesa do livre-arbítrio dentro da fé cristã o colocaram em um terreno perigoso, onde suas ideias oscilavam entre a aceitação e a condenação. Este vídeo procurará não apenas reconstituir os momentos mais significativos da vida de Erasmo, mas também examinar as contribuições de sua obra para o campo da filosofia, da teologia e da pedagogia. Exploraremos ainda o impacto que suas reflexões exerceram nas gerações seguintes e como sua postura crítica ao dogmatismo e à superstição se traduz em um legado que ainda ressoa em muitos debates contemporâneos sobre educação, religião e a relação entre indivíduo e poder. Erasmo nasceu em 1466 em Roterdã, na atual Holanda, em uma época de intensas transformações culturais, políticas e religiosas. Filho ilegítimo de um sacerdote e de uma mulher desconhecida, ele cresceu em um ambiente de relativa pobreza, mas foi agraciado com uma educação religiosa que, paradoxalmente, iria moldar sua visão crítica da Igreja Católica. Estudou nas escolas de pensamento humanista em várias cidades europeias, incluindo Paris, onde teve contato com o renascimento intelectual que se espalhava pela Itália, e mais tarde em Louvain, Bélgica, onde se envolveu com uma série de debates filosóficos e teológicos. Ele perdeu prematuramente seus pais, em um curto intervalo de tempo. No entanto, a morte precoce dos pais não foi um impedimento para a ascensão intelectual de Erasmo. Quando ainda jovem, ele foi enviado para um convento agostiniano em Gante, onde teve seu primeiro contato com a vida monástica e o estudo dos textos cristãos. A tradição religiosa que permeava o convento foi a base de seu pensamento inicial, mas logo ele se afastaria dos rigorosos preceitos monásticos, percebendo que o foco nas práticas externas da fé, representadas por uma intrincada ritualística, não correspondiam ao seu verdadeiro espírito cristão. Aos 24 anos, Erasmo viajou para a Inglaterra, onde desenvolveu uma amizade importante com Thomas More, um dos mais importantes pensadores da época. A troca intelectual entre os dois foi profícua, com More e Erasmo compartilhando críticas às instituições políticas e religiosas. Esse período na Inglaterra também permitiu a Erasmo seu primeiro grande reconhecimento intelectual com a publicação de seus primeiros textos teológicos e filosóficos. Mas sua reflexão não se limitava apenas a temas teológicos. Ele também discutia as questões sociais, culturais e políticas,
visando sempre um espírito de reforma que deveria ocorrer a partir do interior das instituições. A formação intelectual de Erasmo foi profundamente influenciada por figuras chaves do humanismo, como Lorenzo Valla, cujo trabalho sobre a crítica ao domínio de Constantino demonstrou as falácias históricas usadas pela Igreja. Essas ideias formaram a base de sua própria crítica ao dogmatismo e à corrupção da Igreja medieval. Ao contrário de outros humanistas, como os italianos Petrarca e Boccaccio, cujo foco se situava na literatura clássica, ele desenvolveu uma abordagem relacionada ao humanismo cristão. Ele via na antiguidade clássica não um afastamento das questões espirituais, mas uma retomada da simplicidade e da sabedoria que ele acreditava serem essenciais para uma verdadeira prática religiosa. Essa formação e seus contatos com outras correntes do pensamento europeu lhe deram as ferramentas para questionar a estrutura social e política de seu tempo. Ele buscou, ainda jovem, o mosteiro, onde esperava encontrar uma vida mais devota. No entanto, a vida monástica, com suas regras rígidas e sua distância da prática genuína da fé, não o agradou. Ao contrário, alimentou sua frustração com a hipocrisia e o excesso de rituais da igreja. Ao abandonar o monastério, Erasmo se dedicou ao estudo de textos antigos, à tradução de obras clássicas e à produção de uma vasta obra literária que ajudaria a reformular o pensamento europeu. A obra de Erasmo é vasta e multifacetada, tocando em áreas como a teologia, a educação, a filosofia política e a crítica literária. Suas contribuições foram essenciais para a reformulação do pensamento cristão e a formação de um novo humanismo. Sua obra mais conhecida e festejada é o livro O Elogio da Loucura, publicado em 1511. Essa obra traz uma crítica mordaz às instituições religiosas e políticas de seu tempo. Em um tom humorístico e irônico, ele personifica a loucura e a coloca como uma força que governa as ações humanas, inclusive as dos sábios e líderes da igreja. Através dessa personificação, ele denuncia a hipocrisia, o egoísmo e os vícios dos clérigos e dos leigos, sugerindo que, muitas vezes, a ignorância é vista como sabedoria. O Elogio da Loucura não é apenas uma crítica à igreja, mas também à sociedade em geral, ao explorar como os vícios humanos se disfarçam de virtude. Erasmo também é conhecido por sua crítica às traduções da Bíblia até então existentes. Em 1516, ele publicou a primeira edição do Novo Testamento em grego, com um comentário detalhado. Essa edição não apenas trazia uma tradução mais precisa dos textos originais, mas também buscava uma maior clareza e simplicidade nas passagens mais complexas, questionando interpretações dogmáticas que, segundo ele, corrompiam a verdadeira mensagem de Cristo. Erasmo acreditava que o estudo direto dos textos originais poderia libertar a fé de interpretações distorcidas e permitir um retorno a um cristianismo mais genuíno. Em A Educação do Príncipe, publicada em 1516, reflete a preocupação de Erasmo com a educação das elites e a formação moral das lideranças políticas. Ele sugeria que os governantes não deveriam ser apenas políticos habilidosos, mas também homens de princípios cristãos, que conduzissem suas ações pelo bem comum e pela justiça. O livro é uma crítica direta aos governantes da época, sugerindo que a educação deveria ser voltada para a virtude, com base em uma visão cristã, pautada pela ética e a moral. Em Manual do Soldado Cristão, publicado em 1536, no último ano de sua vida, Erasmo faz uma reflexão sobre o cristianismo prático.
sugerindo um caminho para a prática da fé no cotidiano, sem se submeter a dogmas ou a violência religiosa. Erasmo defendia uma fé interior, que se manifestasse nas ações cotidianas de cada indivíduo. Essa obra, assim como o Elogio da Loucura, reflete a simplicidade e o foco em uma religiosidade pessoal, que para ele era a verdadeira essência do cristianismo. Erasmo teve um papel crucial na mediação das tensões entre a Igreja Católica e as primeiras manifestações da Reforma Protestante. Embora tenha sido amigo de Martinho Lutero e admirasse seu desejo de reforma, ele rejeitou a ruptura radical que Lutero propunha. Para ele, a solução para os problemas da Igreja não era uma cisão, mas uma purificação interna que resgatasse os verdadeiros ideais cristãos. No entanto, com o tempo, as diferenças entre Erasmo e Lutero se tornaram irreconciliáveis, principalmente após a publicação do livro De Servo Arbítrio, de 1525, onde Lutero defendia uma visão determinista da salvação, enquanto Erasmo insistia na liberdade de escolha do ser humano. Apesar de sua oposição à ruptura radical da Reforma, Erasmo também enfrentou a Inquisição católica, que o acusava de herege devido às suas críticas aos dogmas e práticas religiosas da Igreja Católica. Sua insistência no livre-arbítrio e a rejeição ao rigorismo e à superstição religiosa o colocaram em conflito tanto com católicos quanto com protestantes. Outro aspecto fundamental de sua obra foi sua visão sobre a educação. Erasmo acreditava que a educação deveria ser uma ferramenta de formação moral e ética, voltada para a formação de cidadãos virtuosos. Ele defendia a ideia de que a aprendizagem deveria ser voltada para a formação do caráter e não apenas para o acúmulo de conhecimentos. A educação deveria ser baseada no estudo das grandes obras clássicas e cristãs, permitindo que os indivíduos se tornassem pensadores críticos, capazes de agir com sabedoria e discernimento. Esse pensamento pedagógico influenciaria profundamente o sistema educacional europeu nos séculos seguintes. O legado de Erasmo se estende muito além de seu próprio tempo. Sua crítica ao dogmatismo, seu apelo à razão e à educação e sua defesa do livre-arbítrio continuam a influenciar pensadores, educadores e líderes religiosos. Sua obra se inscreve como uma defesa de um cristianismo racional, aberto ao questionamento e à reformulação, mas sem perder de vista os valores centrais da fé. Erasmo propôs uma visão de mundo em que a razão e a fé não seriam opostas, mas complementares, e onde a educação e o conhecimento seriam fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e moral. O humanismo de Erasmo, com sua ênfase na educação, na paz e na reflexão crítica, continua a ser um farol de luz para aqueles que buscam um entendimento mais profundo do ser humano e da sociedade. Sua obra está longe de ser apenas um relicário do passado, mas um convite a uma reflexão contínua sobre os caminhos que escolhemos como indivíduos e coletividade, e sobre o que significa viver uma vida virtuosa em um mundo complexo. Sua obra teve grande influência, tanto no pensamento protestante quanto no católico, mas sua tentativa de equilíbrio o colocou em uma posição delicada. Ele não seguiu de maneira completa os ideais da reforma protestante, nem se submeteu totalmente ao conservadorismo católico. Sua posição moderada e sua ênfase na razão e na educação fizeram dele uma figura admirada, mas também alvo de críticas. Erasmo de Roterdã, em seu pensamento humanista, crítico e reformador, foi uma das figuras mais significativas da Renascença. Sua obra foi essencial para questionar as instituições, as crenças e os dogmas que predominavam na Europa medieval e no início da Era Moderna. Seus textos
carregados de crítica social, religiosa e política, permanecem atuais até os dias de hoje, servindo de inspiração para aqueles que buscam um pensamento mais livre e fundamentado no respeito à dignidade humana. Para encerrar este vídeo, vou fazer uma pequena incursão pela obra mais conhecida de Erasmo, O Elogio da Loucura. Apesar de ser uma obra escrita no início do século XVI, permanece altamente relevante nos dias de hoje. Sua crítica à hipocrisia religiosa, ao poder político e à rigidez filosófica ressoa em um mundo contemporâneo em que as instituições e as ideias continuam a ser questionadas. O humor e a ironia de Erasmo fazem com que a obra seja acessível e envolvente. Mas a profundidade de sua reflexão sobre a natureza humana e a moralidade a torna uma leitura obrigatória para aqueles que buscam entender as falácias e as contradições da sociedade, tanto na época de Erasmo quanto na atualidade. Em última análise, O Elogio da Loucura não é apenas uma sátira das falhas humanas, mas também uma chamada à reflexão sobre o poder da razão, da fé e da educação para promover uma sociedade mais justa e autêntica. Erasmo, ao empregar a loucura como uma metáfora para expor as incoerências da moralidade humana, nos deixa um legado de crítica e, ao mesmo tempo, de esperança no potencial humano para transformar a sociedade de forma reflexiva e ética.